Olá, boa noite para você que nos acompanha todas as noites. Agora são 7 horas e 10 minutos. E depois de tanta polêmica, o TCE decidiu limitar os gastos de Davi Almeida com pagamentos e licitações a poucos dias dele deixar o cargo. Agora, qualquer despesa necessária que Davi precise fazer durante todo o mês de setembro deve ser previamente comunicada ao TCE para análise e autorização. A Corte do TCE acredita que a medida vai evitar prejuízos à gestão do governador eleito, Amazonino Mendes, que assume o cargo em outubro. Isso se a diplomação for mesmo confirmada, que ainda corre no STF ações que podem suspender o pleito e a diplomação de Amazonino. E veja também. IBGE aponta crescimento populacional no Amazonas. Manaus aparece como a 7ª capital mais populosa do Brasil, mas alguns municípios do interior diminuíram o número de habitantes e podem perder recursos federais. As mudanças no serviço de agendamento de castração de animais no Centro de Controle de Zoonoses. E ainda, calor e lucro. Como as altas temperaturas aquecem setores do comércio e trazem otimismo para quem espera essa época do ano para aumentar as vendas. Agora, no A Crítica na TV. Depois da polêmica envolvendo supostos gastos excessivos na administração de Davi Almeida, o Tribunal de Contas do Estado decidiu hoje suspender qualquer decisão do governador interino que envolva recursos orçamentários e financeiros e que não sejam prioridade no momento. A Corte do TCE acredita que a medida vai evitar que futuras despesas prejudiquem a gestão do governador eleito, Amazonino Mendes, que assume o cargo em outubro. Por 2 horas, o Pleno do TCE avaliou a representação do Ministério Público de Contas, que fez um levantamento sobre os gastos no governo de Davi Almeida. Segundo o documento, de maio a agosto deste ano, a movimentação financeira nessa gestão ultrapassou os 3 bilhões de reais em pagamentos. O Ministério Público de Contas apontou ainda gastos com indenizações, que também seriam estranhos a uma atuação interina. Como representantes do governo, o procurador-geral do Amazonas e o secretário da Cefaz tiveram 30 minutos para falar sobre as finanças do Estado. Segundo o procurador, o parecer do Ministério Público não aponta irregularidades no governo. Se for fazer um levantamento, não há contrato novo do período em que o atual chefe do Executivo ficou de forma provisória. Por unanimidade, a Corte de Contas decidiu pela suspensão das operações financeiras e orçamentárias que não cabem mais ao governo interino. Segundo o presidente do TCE, Ari Moutinho, a medida em caráter cautelar evita que eventuais gastos comprometam a gestão do novo governador. Nós estamos estabelecendo critérios, nós estamos estabelecendo prioridades, nós estamos dizendo o seguinte, que não se pode comprometer o futuro. Um governo não é limitado a uma administração de um mês. Um governo é algo que segue. O julgamento surgiu depois que o governador eleito, Amazonino Mendes, solicitou a intervenção do TCE nas contas públicas. Mas Davi Almeida negou o excesso de gastos e disse que vai deixar o governo com as contas em dia e dinheiro em caixa. O governador interino tem até 15 dias para justificar os gastos e todas as questões levantadas pelo Ministério Público. Caso não faça, pode receber multa. E ainda podemos ter desdobramentos dessa eleição suplementar. Está no Supremo Tribunal Federal o pedido de suspensão do pleito e da diplomação de Amazonino Mendes. As duas ações foram ingressadas por representantes do Diretório Nacional do Podemos. O partido quer que a diplomação marcada para 2 de outubro seja suspensa até que o STF julgue as ações diretas de inconstitucionalidade. Na petição, o diretório especifica que mais de 1 milhão de eleitores não votaram em nenhum dos 2 candidatos e taxou a eleição como inconstitucional. Os pedidos ainda estão sendo avaliados. Uma das ações, inclusive, está nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski, mas ainda não há prazo para divulgação das decisões. Agora vamos mudar de assunto. Um exercício militar de logística inédito na América do Sul vai acontecer em novembro em Tabatinga.
Além do Exército Brasileiro, tropas de 16 países também estão envolvidas. O foco do evento são as ações humanitárias. Durante 7 dias, as equipes vão atuar na área da Tríplice Fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, na região de Tabatinga. A ideia é levar até locais de difícil acesso orientações e serviços de saúde e também sobre como agir em desastres ambientais. Nós escolhemos o mês de novembro justamente por estarmos na época de seca, ou seja, apesar de ser um exercício, mas haverá seguramente pessoas necessitando de ajuda. A escolha de Tabatinga foi justamente pela dificuldade de acesso, pela carência de infraestrutura. Pela primeira vez, o trabalho vai acontecer na América do Sul. Uma oportunidade de afinar as ações entre os países de fronteira em caso de ações emergenciais. Eu penso que é muito importante a participação do Peru em esta operação multinacional, porque enfrentamos ameaças iguais, similares. Pelo menos 16 países devem participar do Amazon Log como observadores. Já o Exército Americano vai apoiar o evento cedendo uma aeronave e equipamentos. Uma grande oportunidade de colaborar e trocar experiências com as Forças Armadas brasileiras, peruanas, colombianas também. Antes da ação, que vai acontecer de 6 a 13 de novembro, os militares vão passar por um treinamento aqui em Manaus. Nosso grande objetivo é estabelecer na América um centro de coordenação logística multinacional, que seria um depositório de dados, de informações, de conhecimento, facilitaria qualquer tipo de operação que nós precisemos realizar. E agora a gente dá uma pausa para olhar o trânsito na cidade. Agora à noite a gente está acompanhando imagens do nosso Motolink, que está percorrendo a Torquato Tapajós. Já está perto da barreira, já passou ali do aeroporto em direção aos bairros ali no sentido Zona Norte. Então a gente vê que agora, nesse momento, o fluxo de carros está um pouquinho mais lento, mas de qualquer forma o trânsito está fluindo normalmente, sentido Zona Norte, ali na Torquato Tapajós. Daqui a pouquinho a gente volta com outras imagens do trânsito para você. Agora são 7h17 e veja daqui a pouco. Estudo da Fiocruz aponta que resíduos de hospitais despejados no Igarapé do Mindu estão contaminados com bactérias multiresistentes. E veja também que a partir de hoje o agendamento para conseguir os serviços de castração e microchipagem de animais no Centro de Zoonoses deve ser feito exclusivamente pelo Disque Saúde da Censa. Eu volto já, de olho no relógio, 19h18 agora.